CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita na ponta da conexão com a gente. Alô, Sanita, bem-vindo, meu amigo. Palavra é sua, os destaques de alta, os destaques de baixa no mercado à vista, que já tá para começar. Vamos ver o que é que você separou para nós. Bom dia a todos, dia de volatilidade aí, né? Hoje promete 3 a 4 horas, é o famoso elástico do Ronaldinho, né? O mercado aí vai ficar bem volátil, então o recado de hoje é bastante cautela, até que a gente tenha uma direção mais forte aí depois das 4, tá? Bom, separei alguns destaques de alta aí de ontem, né? Do pregão de ontem. O primeiro aí na tela, Carrefour, bela alta de 4,06%. O papel vai mostrando muita força aí recentemente, né, com uma boa pernada de alta, especialmente ali de junho até agosto. Em agosto e início de setembro lateralizou e agora vai dando a leitura desse rompimento aí do Master Bandeira, o que pode trazer o papel buscar ali a região de máxima histórica, R$ 23,82. Se nós projetarmos aqui, né, um pivô, a gente tem um alvo ali exatamente, ó, 23,79, coincidindo o topo com o alvo de Fibo. Então realmente está bem assertivo aí esse movimento, né? Caso ele confirme, né, no decorrer aí desse pregão, dos próximos pregões, o zigue-zague ascendente. A gente já vem de 3 altas consecutivas, então um pouquinho de cautela aí, né? É necessário, dado que pode corrigir antes de trazer esse movimento, mas ficou realmente bem bonito o cenário aí para Carrefour. Outro destaque de alta de ontem foi Embraer, que subiu aí 3,78%. E Embraer dá uma leitura muito parecida, né? Padrão é de Master Bandeira, puxada, correção, retração de 50 segurou como suporte, junto com a média de 50, agora está rompendo essa estrutura. Bela alta ontem no pregão aí, de quase 4%, agora a gente acredita que ele pode voltar a fazer seu movimento de alta para vir buscar a região dos 15,40, tá? Que foi o topo ali de agosto, juntamente com a média de 200 que está caindo, convergindo aquela região. Tem espaço para recuperação em Embraer. E outro foi BPAC 11, setor financeiro, a grande estrela, né, dos últimos 2 pregões, de segunda e de terça. Com BPAC não foi diferente, subiu 0,38 na segunda, mas foi uma boa recuperação dado que abriu em forte gap de alta e ontem subiu 2,52. Volume melhorou ali, uma leitura também de continuação da tendência, né, puxada, correção, quebra aí esse padrão e aponta agora para os 28 inicialmente, que é uma região de topo ali de final de março, e depois uma região mais forte de resistência nos 29,30. Esses foram então os destaques de alta. Destaques de baixa, a gente teve C&A caindo aí forte, né, 4,45. Deixou um topinho ali na metade de setembro na faixa dos 3,75, volta a arrefecer o movimento, fez o respiro nos últimos 2 pregões antes de ontem até a média, e com o sinal de ontem, se nós viemos trazer um tom mais baixista hoje, perdendo a região dos R$3, onde está passando a média de 50, o papel pode voltar a ficar pesado, tá? Pode voltar inicialmente a buscar ali 2,90, inclusive nos dando uma leitura de topo duplo. Então cuidado aí com o C&A, caso venha mostrar fraqueza no fechamento, né? Dado que hoje é um dia muito volátil, é interessante aguardar fechamento. Fechar abaixo ali dos R$3 já começa a ficar um pouco mais pesado. E outro destaque de queda foi Eco Rodovias, que apresentou uma queda aí de 4,39, leitura aqui já de um topo duplo. O papel caiu muito forte, né? Depois de vencer a concessão lá, o papel caiu quase 12% no pregão do dia 15, fez um respirinho até a média e ontem já voltou a mostrar fraqueza. Então tá bem provável que ele venha buscar essa região aí de mínima do movimento, mínima do ano, R$ 5,08, inclusive mínima de muitos anos no papel, né? A gente não via esse movimento tocando aí a faixa dos R$ 5 desde 2016, então um cenário bem pesado aí para Eco Rodovias. E o último destaque negativo foi as ações da Vamos 3, né? Vamos apresentou uma queda de 4,08, já vem numa correção depois da forte pernada de alta. É uma correção que ainda não muda de maneira definitiva a tendência, mas um suporte bem importante está na faixa dos 13,5. Corrigindo aí, perdendo a faixa dos 13,5, pode vir buscar a retração de 618, junto com a média de 200 lá nos 12,70. Então, papéis é que a gente tem que ficar de olho no pregão de hoje, especialmente pós-fechamento, dado que na parte da tarde a gente deve ter um mercado muito mais volátil. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos dos nossos ouvintes. O Carlos André, ele perguntou sobre Azul 4, se o papel decola, e também de lojas Quero, se é para estopar. Então vamos com esses dois primeiro. Vamos lá. Azul.
Tá no momento de lateralização, depois da forte recuperação aí tá no momento mais lateral, dando um padrão aí de massa e bandeira. Se romper essa estrutura, tem espaço para andar. A gente tem a resistência imediata ali nos 18,60 na retração de 50%. Rompendo aí fica livre para buscar a retração de 6,18 ali na faixa dos 20,40, onde está passando também a média de 200. Se o dólar continuar baixista, petróleo baixista, é bem provável que a Azul continue sua recuperação. E se vencer esses 20,40, 20,5, aí abre espaço para voltar aos 28 ali, que era o nível de preço que estava no final de março, início de abril. O outro é Lojas Quero Quero, é isso? Isso. Boa, vamos lá. Aí a pergunta do ouvinte foi se é para estopar ou não. Depende. Qual o ponto de entrada? Né? Qual o horizonte de investimento que ele entrou? Ele entrou para curto prazo? Entrou para médio prazo, longo prazo? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então a resposta não é simples. Sim, estopa ou não, não estopa, tá? Agora, se ele estiver focando no curto prazo, que é geralmente o que eu venho falando aqui nos programas, né, na abertura, a gente tem uma tendência de baixa bem estabelecida. Perdeu a retração de 618, ou seja, aumenta a probabilidade que Lojas Quero Quero continue navegando aí para níveis de suporte mais abaixo, ali entre os 5,50 e 5,20. Tá? Agora, à medida que a gente tem a definição do fim do ciclo da taxa de juros, é uma empresa que pode se beneficiar bastante e aí pode voltar a recuperar, pode trazer um viés baixista. Então, se não estopou até agora, né, eu não estoparia hoje, aguardaria essa decisão em relação aos juros. Se o papel quebrar essa linha de tendência de baixa, deve sim voltar a mostrar a recuperação, voltar a mostrar uma boa performance no curto prazo e vai voltar ali para testar a região dos 8 a 8,50, que foi o topo recente de agosto. O papel ainda está bem longe do topo de abril, né? Que o papel chegou a bater a faixa dos 11,40. Então, isso que tem que ser levado em consideração. Essa pergunta, estopa sim ou não, depende muito qual foi o seu gatilho para entrada, qual foi o trigger que te motivou a comprar o papel. Beleza, vamos então com o pedido da Thaís Shine na nossa Station. Ela pede análise de Home 3. Pô, vamos lá, Home vem aí bonita, né, nos últimos pregões, ó, alta no dia 19, alta no dia 20 e hoje já abre aí com uma boa alta em 2,50%. Papel tá querendo romper essa região chatinha aí de resistência, né, dos 14,5 a 14,70. Se conseguir fechar acima desse patamar, começa a abrir espaço para buscar inicialmente ali 15,80, depois uma região mais acima do topo lá na faixa dos 16,90 a 17. Então, bem interessante o papel solicitado pelo ouvinte. Se fechar acima dessa região, com um volume aí forte, um candle convicto, que não deixe sombras superiores muito relevantes, é um papel que sim, começa a apresentar uma boa simetria para uma recuperação, uma nova pernada de alta. Beleza, e o Janis está pedindo análise de Arezzo, a RZZ3. Arezzo mostrou bastante força, né? Olha só, o papel saiu ali de um patamar do início de julho da faixa dos 66 e já está ali nos 99, né? Inclusive muito próximo da máxima histórica, que foi 99,59. O papel está muito forte, apresentou uma forte alta aí na segunda, ontem também subiu 0,60, não vejo muita assimetria para entrar agora. Agora, o papel batendo nessa máxima histórica, corrigindo até as médias, pode ser sim um bom ponto para se avaliar a entrada aqui. Mas, obviamente, que a assimetria não é a mesma para quem pegou o rompimento da média de 50, média de 200 ali abaixo. Aí sim era uma boa compra para tentar buscar, né, essas regiões de topos. O papel atingiu seu objetivo de curto prazo. O cenário ideal aí para quem quer carrego, por exemplo, seria o papel ficar um pouco mais travado aqui e algumas semanas à frente, aí pode ser uma compra mais factível, dado que se a gente olhar o gráfico semanal, o papel está bem esticado aí, né, longe das médias, então um movimento mais lateral, correção curta aqui sim pode dar uma oportunidade mais à frente para uma entrada um pouco mais segura no papel. 10 horas 7 minutos, Sérgio Sanita ao vivo conosco no momento em que o Ibovespa, que tem boa parte dos papéis já fora do leilão, avança 0,23%, são 112.770 pontos. A moeda americana está caindo 0,21%, R$ 5,146, e a curva de juros pedindo menos 5 a 6 pontos base nos prêmios. Sanita, deixa eu aproveitar a composição do índice para te encomendar a fotografia do papel que mais sobe neste momento. Apvida, AP3, é o ticker, 2,66% de ganho, está em R$ 8,09. Você traz para a gente um pouco do seu olhar.
Hapvida aí, setor de saúde, né? Vinha no movimento bastante lateral, tentou nesse candle aqui romper essa estrutura, deixou uma sombra superior relevante e voltou lá para testar o fundo aqui da congestão. Então tem essa congestão entre 8 e pouquinho ali, 8,30 e uma região de suporte no 7,30, o range de R$1. À medida que rompa uma das extremidades, começa a apresentar possivelmente um movimento mais agudo. Está mais próximo agora de romper a resistência, rompendo esses 8,30 fica livre para buscar ali a faixa dos R$9, onde passa a média de 200, inclusive, né, conversa aí com o fundo perdido ali de janeiro, na faixa dos 9,30. Então o papel pode ficar interessante a partir daqui, especialmente quebrando, né, um pouco mais à frente essa faixa dos 9,30, começa a avançar rumo aos 11,5, que foi um fundo bastante importante perdido ali no primeiro trimestre. O papel está bem interessante. Boa, a Redditor também está se destacando hoje, ainda no segmento da saúde. É o segundo papel que mais sobe, 1,56% de ganho a 34,59. Diante dessas últimas atualizações de Vladimir Putin, da queda de braço que a gente está vendo no ponto geopolítico, a gente vê os papéis de 3R Petroleum surfando essa alta da commodity, RRRP3. É um dos tickers que estão no nosso radar e a gente gostaria que você comentasse. Segue uma tendência de alta, né? Não mostrou tanta força como a Prio, por exemplo, mas vem numa recuperação, zigue-zague ascendente, rompeu ali médias que estavam impedindo o avanço dos preços, né? A média de 100 e média de 200, rompeu nos últimos pregões, agora testa uma região importantíssima de resistência, que é essa faixa dos R$ 39,70 com R$40. À medida que consiga vencer aqui, abre espaço para buscar ali a faixa dos R$ 44,80 a 45, tá? Sempre importante olhar o petróleo, né? Quando a gente fala de Vale, setor de siderurgia e mineração, a gente olha o minério. Quando a gente fala de Junior Oils, Petrobras, a gente olha o petróleo. Petróleo, se mostrar recuperação no curto prazo, tem sim a simetria para que 3R continue numa tendência de alta. No curtíssimo, eu acho um pouco arriscado, dado que a gente está com um cenário de recessivo em nível mundial, então o que está mantendo o petróleo ainda nesses patamares talvez seja a guerra, Ucrânia e Rússia, mas à medida que comece a dissipar aí todas essas tensões, é bem provável que a gente veja um petróleo para baixo. Então, eu só entraria aí com um pouco mais de segurança nessas Junior Oils se fosse para carregar, olhando no médio a longo prazo. No curtíssimo tem trigger técnico sim, no caso aqui de 3R romper nos 39,70, mas eu acho um pouco mais arriscado entrar nesses patamares. Se fosse um pouco mais abaixo, se voltasse a testar a região de suporte ali nos 35, poderia dar uma compra mais factível. Boa, meu caro Sanita. Bom, falamos de Hapvida, falamos de 3R Petroleum, que inclusive agora ultrapassa a Hapvida e passa a ser o papel que mais sobe, 2,24%, R$ 39,68. E o Ibovespa toca a máxima intradiária. Está de volta à faixa dos 113 mil pontos, 113.066 pontos, é uma alta de 0,49%. Bom, Sanita, vamos para a ponta negativa. BPAC 11 é a Unity que está mais caindo. Você já contemplou BPAC 11 como um dos seus destaques de alta? Tem cheiro, cor e gosto de correção, pelo que a gente está vendo. O recuo é de 1,83%, R$ 26,96 agora. Semin 3 é um outro papel que está se destacando negativamente. Está caindo 1,13% a R$ 3,50. O que você pode falar para a gente de Semin, meu caro Sanita? Só um negócio em relação ao BPAC, teve acho que alteração de recomendação hoje, né, pelo Itaú e acho que a própria Semin também, acho que eu vi no Mover aí pela manhã, se não me falha a memória. Isso pode estar impactando esses dois papéis, né? No caso aqui de Semin, a gente já vem numa tendência um pouco mais baixista, um zigue-zague descendente, está em cima de uma região de suporte imediato ali na faixa dos 3,43, 3,44. Se perder esse patamar, começa a apontar para a mínima histórica, R$ 3,27. Só dá algum tipo de compra aqui o papel, caso venha romper esse canalzinho que vem se desenhando, rompendo, virando médias para cima, iniciando o zigue-zague ascendente, fica factível que volte a testar a região dos R$ 4,08. Muito bem, meu caro Sanita. 10 e 12. Aí entre as blue chips, a gente vê que a principal alta de momento está girando em torno de Elet 6, os papéis preferenciais da Eletrobras, que é que o gráfico revela. Segue numa tendência baixista, né? Apesar do respiro que está dando aí, o papel já vem desenhando um canal de baixa aqui relevante, está em cima da média de 100 como suporte imediato.
vai fazendo um respiro aí até a média de 9. Se vier perder essa média de 100, é bem factível que continue o seu viés corretivo rumo ali aos R$ 43,5, R$ 43. Algum tipo de compra aqui só se o papel conseguir quebrar esse canal, voltar a virar médias para cima, para voltar então no seu zigue-zague ascendente e tentar buscar ali a máxima histórica, né? Que foi recente, inclusive ali na faixa dos 52,22. Tá certo, Sanita. E em relação às quedas, o que a gente flagra é que o papel que mais cai é CSNA3. CSNA3, neste instante, entre as blue chips, o papel que mais recua. E aí? Tá pesado, né, CSN, e não só CSN, no setor de siderurgia e mineração como um todo, renovou mínima no ano aí, no dia 16, e agora, né, ontem caiu quase 4%, hoje está caindo mais de 1%, tá bem provável que venha testar novamente essa mínima aí nos 12,82, e a mínima intradiária foi 12,68. Se perder esse patamar aí, começa a apontar para os 11,50, então papel muito pesado, só dá algum tipo de compra se nós vimos aí quebra dessa linha de tendência de baixa, né, virando médias para cima, iniciando um zigue-zague ascendente, muito provavelmente isso só vai acontecer se a gente vir um minério ali mais forte, uma China mais forte. Por enquanto não parece ser o cenário mais provável no curto prazo. Tá certo. Sanita, super obrigado, meu parceiro. Pipoca na mão hoje, hein? Porque a atração não vai faltar com tanta notícia pra gente se ligar e a cobertura completa no Expresso da Tarde das decisões de juros Brasil e Estados Unidos, Brasil. Você que participa, engrandece o Expresso da Tarde e volta a conversar com a nossa audiência lá no fechamento do pregão. Um abraço. Valeu, abraço, gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.